Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Eu tenho ministrado sobre lugares altos. Domingo passado, à noite, falamos de Ruth. Falamos desse momento dela de apanhar espigas. Um momento difícil, um momento de dor, um momento de lágrimas. Lágrimas por quê, pastor? Ela havia perdido o esposo. Ela estava com uma família dilacerada, mas que mesmo naquele momento ela compreendeu que ela precisava fazer alguma coisa para mudar a história, para mudar aquela sensação de cativeiro. E ela então decide apanhar espigas. E no domingo tratamos sobre algumas coisas aqui, dentre elas, que apanhar espigas era muito mais que providência de Deus, porque a providência, ela chega, ela dá um escape, ela é um momento, mas que chega numa etapa da minha vida e na tua que eu preciso de mais, eu dependo de mais, eu necessito de mais. E chega no momento em que Deus tem mais do que providência para mim e para você. O Senhor, Ele determina, olha, é o fim de muitas coisas e o início de outras. Então, nessa palavra aqui, o Senhor, Ele tem falado muito comigo. E no decorrer desses versículos, me mostra aqui algumas coisas. Me mostra Boaz perguntando aos seus segadores, lá no versículo de número 4, e se apresentando, e logo em seguida no 5 ele pergunta: vem cá, de quem é esta moça? Da onde ela é? Eu não a conheço. Quem é esta moça? E os segadores então vão dizer: olha, essa é a Ruth, é a nora de Noemi. Noemi é aquela que veio então de uma terra distante, ou seja, fazia parte do nosso povo, se afastou e 10 anos depois voltou sem seu marido e sem seus filhos. Voltou destruída, voltou com 2 noras, uma já abandonou, mas essa é aquela que todos costumam dizer, que tem dito para Noemi: olha, Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu Senhor é o meu Senhor, aonde tu morrer eu vou morrer. Então Boaz, ele começa a olhar para Ruth de uma maneira respeitosa, contudo de uma maneira diferente. Eu preciso aqui falar com os jovens, porque não ia falar sobre isso, esse nem é o contexto da minha mensagem. Com os jovens, e eu digo jovens numa faixa etária prontas para o casamento, ou aguardando, ou para mulheres e homens de Deus que estão aguardando também o casamento, estão aguardando a pessoa amada. Eu quero dizer para você que Deus, Ele faz tudo certo. Se você não se antecipar, você vai receber do Senhor aquilo que é teu, aquilo que o Senhor planejou e designou para você. Em primeiro lugar, Boaz, ele olha para Ruth e já vê nela algo diferente. Eu quero dizer para você que já houve ali um preparo do alto. Boaz então mais à frente ia se apaixonar por Ruth, mas ele primeiro, ele consegue olhar para Ruth e ver as suas qualidades. E eu fico tentando aqui imaginar, amado, que naquele momento, na mente de Boaz, ele dizia: olha, se eu pudesse, essa seria a minha esposa. Uma mulher como essa, ela é digna. Uma mulher como essa, ela é uma mulher respeitosa. Você vê, ela está aqui no meio de segadores, mas olha como que ela se impõe. Olha de que maneira que ela se coloca. Ela é respeitosa, ela chamou a atenção. Ruth chamou a atenção de Boaz. Mas eu quero te dizer que ela já havia chamado a atenção do Senhor.
A partir dela, ela se torna então bisavó de Davi. E a partir dela, então vem Obed, Obed vem Jessé, de Jessé vem Davi. E Davi então é instituído rei. E um rei ao qual vira um referencial na Bíblia. Mas também não é isso que o Senhor me deu para palestrar com você. Não é isso que Deus me deu aqui para estar contigo aí dissecando melhor esse texto. A Bíblia diz então, lá no versículo 7, disse-me ela, deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. E aí ele diz, assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui. Isso mostra, querido, e eu falei que o momento de apanhar espigas era um momento delicado na vida de Ruth. Era um momento de dor, é um momento de você se sentir menosprezado. Quer dizer que Ruth, ela tinha que viver das espigas que caíam e precisava então pegar as espigas do canto que eram dadas para os necessitados. Sabe, querido, o que Deus me faz entender é que naquele momento existia então uma palavra que seria essa, para os necessitados. Mas Deus olhava do alto e não via desse jeito. Via, olha Ruth, essa é a oportunidade que eu estou te dando de ser abençoada. Essa é a oportunidade que tu está recebendo de chegar aonde eu tenho para a tua vida. Algumas pessoas, existe um egocentrismo, ou existe um lado dela que fala muito mais alto que ela, que diz, não, eu não aceito qualquer porta, eu não aceito entrar por qualquer caminho, eu já quero uma porta bem grande, espaçosa. Deus pode, pastor, fazer esse milagre? Pode, mas saiba você que Deus também pode te levar a uma porta pequena, e de uma porta pequena abrir então para você grandes portas. Então o que eu quero falar contigo é que Ruth aqui nessa hora, ela compreende isso, ela entende tudo isso, ela compreende que o momento dela era de apanhar espigas. Eu falava em casa com a pastora, a gente conversava, e eu dizia, eu sinto que essa mensagem eu tenho mais coisas para dizer. No domingo eu falei sobre guardar a mente e o coração. Nessa hora, querido, eu preciso então entender daquilo que eu já preguei no domingo à noite, que guardar a mente e o coração é extremamente necessário para que você viva aquele momento com excelência. É um momento de apanhar espigas, e eu quero mostrar, porque uma pessoa virou para mim e falou, pastor, esse momento de apanhar espigas, a impressão que me dá é que é um momento doloroso, é um momento de escassez. Mas não é isso que a Bíblia vai me dizer, não é isso que a palavra vai dizer. Eu quero te mostrar que você pode estar nesse momento de dificuldade, de luta, e Deus ainda te mostrar, sou eu contigo, não faço nada pela metade, sou o Senhor, sou soberano, e te coloco de cabeça erguida, ainda que tu esteja apanhando espigas, sou eu o Deus que digo, olhai para o alto, porque do alto virá socorro e livramento para a tua vida. Sabe, crente, eu preciso aprender a confiar no Senhor, eu preciso aprender a ser dependente de Deus, e preciso entender que Deus, Ele sempre vai fazer mais do que eu penso e do que eu imagino. Esse é o Senhor que eu sirvo, esse é o Senhor que nós temos ministrado nessa igreja, o Deus que faz infinitamente mais do que eu penso e do que eu imagino. Deus é Deus, Ele é soberano. E aqui nessa palavra, a Bíblia diz então que Ruth, ela começa pela manhã, e se você for acompanhar comigo mais à frente, você vai ver que ela vai ali, ela segue adiante, e ela passa o dia inteiro apanhando espigas. Sabe o que está acontecendo com os amados e com as amadas? As pessoas querem crescer, mas não querem se dedicar. As pessoas querem crescer, mas não querem estudar. As pessoas querem evoluir, mas não querem sair do patamar em que estão, não querem se dedicar. E aí, querido, apanham um pouquinho só de espigas. Isso está bom, eu como hoje, amanhã eu venho aqui, apanho novamente. Mas não é isso que Deus está falando comigo e com você. O Senhor está dizendo aquilo que está lá em Eclesiastes, no capítulo de número 11, aonde o Senhor ali através de Salomão instrui
lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, reparte com 7, ainda com 8. E mais embaixo então vai estar dizendo: lança a tua semente, não repouse a tua mão, lance pela manhã e lance também à tarde, porque tu não sabe qual prosperará, se uma ou se outra, ou se ambas. O Senhor está me ensinando que assim é a lei da semeadura para ser abençoado. Ela começa pela manhã, e eu acredito que em torno do meio-dia ou em torno da hora do almoço, ela já estava ali com o suficiente para poder levar para casa e poder se alimentar ou vender, ou seja lá como for, e poder então oferecer para sua sogra e dizer: chega, me basta. Mas a Bíblia diz que ela começa e ela termina. Sabe por quê, querido? Deus coloca em Ruth um sentimento de começar e terminar. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: tudo que você começar, termine. A Bíblia diz, querido, e deixa claro aqui, que Boaz não estava na parte da manhã. Boaz não viu Ruth na parte da manhã. Olha que coisa tremenda é isso. Significa que Boaz chega no segundo tempo de trabalho, ele observa e diz: que mulher é esta? E os seus segadores e o chefe dos segadores vai dizer: meu senhor, essa mulher aí é Ruth, é nora de Noemi. Olha, ela me pediu para vir junto atrás dos segadores e apanhar das espigas que caíam no chão, e eu deixei, meu senhor. E Boaz então observa tudo aquilo. Significa que Boaz chegou no segundo tempo do jogo. Você está entendendo aí de uma forma clara para você? Chegou no segundo tempo. Mostra então que se ela vai embora no primeiro tempo, ela não ia saber do resultado do segundo tempo. Então Deus está mandando tu esperar nele. Aguarda no Senhor, porque o final ele irá chegar. E Deus vai dizer para você: ó, estou dando um basta hoje. Pastor, por que eu estou vivendo tudo isso? É porque, querido, não chegou o seu tempo ainda. Então aguarda no Senhor. Mas uma coisa eu posso profetizar aqui para a tua vida, se você quiser receber: em 2012 tu vai viver a totalidade dos planos de Deus para a tua vida. Ruth pega e simplesmente permanece naquele lugar. Simplesmente chega até ali e fica naquele lugar. Sabe o que eu quero falar contigo? Sabe o que Deus quer falar com você? Aprenda que há um momento para tudo isso. E se Deus está te dizendo que é tempo de apanhar espigas, é tempo de apanhar espigas. Eu gosto muito de Salomão em Eclesiastes 3, quando ele também vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas estabelecidas debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantear, mas também há tempo de saltar de alegria. Há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo para todas as coisas. Existe um tempo para todas as coisas. O que Deus te trouxe talvez hoje nesse lugar para ouvir é: espera o tempo de Deus chegar. Guarda o teu coração. Não permita que o adversário venha tentar lançar semente no teu coração. E o texto aqui deixa claro que ela, quando começa então a apanhar as espigas, ela vai no seu trabalho até chegar o momento que parou todo mundo, acabou. Então acabou para mim também. Eu preciso ir até o final. Eu não posso ser taxado da lista daqueles que começam e não terminam. Aqui, vou contar só para você. Existe no mundo um rótulo. E esses rótulos são usados em vários produtos. E através do rótulo você conhece o produto. Você conhece o refrigerante. Você conhece uma série de coisas através do rótulo.
Qual é o rótulo que você tem recebido? Qual é o rótulo? Preguiçoso, preguiçosa? Qual é o rótulo? Sem compromisso? Qual é o rótulo? Sem iniciativa? Qual é o rótulo? Não tem fé? Crê em si mesmo? Qual é o rótulo que tem tentado se encaixar na tua vida? Que rótulo? Não tem igreja? É somente visitante, é uma vida inteira como visitante? Santa Ceia, pastor, nem pensar. Qual é o rótulo? Fala para mim. Desobediente? Qual é o rótulo? As tuas ações vão determinar que rótulo tem. Qual é o rótulo? Defeitos todos temos. Contudo, existem qualidades que têm que se sobrepor. É o que eu preciso deixar para você. Qualidades que precisam falar mais alto que todas as coisas. Sabe, querido e querida, eu preciso te mostrar nessa palavra que o momento em que ela apanha essas espigas, Deus faz mais do que ela própria imagina. Eu queria que você pudesse ir comigo aí no capítulo 2. Versículo 14, que diz assim: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come pão e molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. E ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Levantou-se ela para rebuscar. Boaz deu ordem ao servo, dizendo: até entre as gazelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que a apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Olha só, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Para aí. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Era um tempo de apanhar. E quando eu entendo sobre esse tempo de apanhar, eu compreendo que eu preciso vivê-lo com excelência. Era um tempo de apanhar espigas. Era um momento na vida de Ruth, mas era um momento em que o Senhor estava cuidando dela. Coloca Boaz, seu futuro esposo. E Boaz: não, olha, deixai cair aí, porque, querido, será que tu não tem entendido que quando você é dependente do Senhor, quando você decide não tocar naquilo que pertence a Deus, será que mais um mês, mais um ano, o Senhor vai olhar para ti e vai dizer: filho, tu tem me pedido tanta coisa, tu tem reclamado disso, filha, tu tem falado sobre isso, mas nem dizimista tu consegue ser. E o Senhor tem me ensinado a ser fiel no pouco, para que eu possa então ser colocado sobre o muito. E tu quer estar em lugares altos, mas nem fiel no seu dízimo você consegue ser. Como é que é isso? Aí, querido, não adianta esse lado pentecostal de querer falar e querer dizer, porque você declara quem tu é, há um rótulo em você. E
aí, sabe como é que é isso? Eu preciso me olhar no espelho espiritual e entender que esse rótulo está fazendo com que eu seja impróprio para as bênçãos de Deus, querido. Ou pelo menos as bênçãos dentro de uma palavra chamada totalidade. Porque eu toco naquilo que não posso tocar. Eu faço o que não é para fazer. E aqui a Bíblia deixa clara que ela vai apanhando até esteve ela, entende? Termina aquele momento de alimento. Aonde estava Ruth? Ela estava novamente com os segadores apanhando espigas. Ela já podia ter ido para casa, mas está ali apanhando espigas. Só saio daqui quando o trabalho terminar. Sabe como é que, se eu for trazer isso para a obra de Deus, sabe uma coisa que sempre passava na minha cabeça quando eu pensava em faltar um culto como trabalhador? Sabe o que era? Pô, mas peraí, eu falo isso diante do Espírito Santo. Se eu faltar, mas se o fulano faltar, Beltrano também, aí eu, cara, a igreja não vai ter ninguém lá para atender, não vai ter ninguém na recepção, não vai ter. Se eu faltar, sabe? Se eu faltar, não é que sejamos insubstituíveis, não, crente. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele tem contado contigo, porque a hora que Ele não quiser mais contar com você, Ele te joga para escanteio e coloca 20 no teu lugar, fazendo o trabalho 10 vezes melhor do que tu faz. Mas por enquanto Deus tem contado com você. Pô, peraí, e se não tiver ninguém para fazer? E se não tiver quem faça? E aí cansou de eu, como obreiro, diácono, cansou de eu, não, eu vou porque pode ser que não tenha ninguém. Aquilo é uma coisa da tua mente, do teu, sabe, você, não, peraí, a obra precisa, eu preciso estar comprometimento, aquilo que eu começo eu preciso terminar. Tu não sabe que hora que vai chegar Boaz, o dono do campo. Que hora que ele vai chegar? Tu tem noção? Aqui, ó. Ele não precisa dar satisfação. Eu amo muito quando o Senhor fala lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que Ele diz assim: já não vos chamo de amigo, de servos, perdão, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque o amigo sabe, o amigo tem prazer em contar para o outro o que faz. E nesse texto então, eu aprendi que Ruth, ela desejava um lugar em destaque, mas ela aprendeu a respeitar o momento que ela vivia. E o momento que ela vivia era de apanhar espigas. Apanhar espigas. Se eu estou sendo beneficiada, porque Boaz beneficia ela, mas querido, quem coloca no coração de Boaz é o Senhor. Deus é que coloca no coração do homem um desejo de acertar. Significa que vocês podem fazer toda a diferença. Ainda tem tempo. Jovens, dá para estudar, cai para dentro. Seja um referencial lá no teu colégio. Muda o quadro, muda a história. Quando você falar isso pro meu filho, não espera, porque aí a gente começa a reclamar. Aí ele, pai, as meninas têm, eu não tenho. Aí eu digo, mas você passou de ano, esse ano que passou? Eu acredito que da mesma forma Deus deva falar com a gente. E aí, querido? Foi um ano aí de 2011. O que tu fez nesse ano de 2011? Fala. Aí eu quero impor vontades, desejos. Não. Aí eu, como pai, sou pastor, sou pai, amo os meus filhos, mas vou dizer, não, peraí, não é bagunça não, rapaz, a coisa é séria. Porque se eu não tratar agora com seriedade, o mundo lá fora vai te atropelar. Sim ou não, papais e mamães? É isso. Nós precisamos compreender, amados. Foi o que eu falei na escola bíblica, que não é encobrir, é cobrir. Cobrir de oração, não é encobrir o erro, não, é cobrir. Não, ó, eu vou orar e é isso, crente.
Você pode fazer a tua história diferente. Você pode fazer. E o que Deus quer de mim, de você, é começar e terminar, e entender algo aqui. Eu vou caminhar agora e vou encerrar essa mensagem. Entender algo aqui tremendo. Versículo 18: tomou-o e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Aí a sogra então lhe disse à sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor cujo campo trabalhei é Boaz. Então disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentro dos nossos resgatadores. Sabe, crente, Noemi foi indicada para, ou melhor, Ruth foi para um campo, não tinha noção que aquele campo era o campo de Boaz, alguém que já era um dos resgatadores, ou seja, um parente da família de Noemi, alguém que mais à frente ela se casaria, alguém que, a pergunta para mim e para você é o seguinte: tu sabe o que vai acontecer daqui a um período na tua vida? Tu tem noção do que vai acontecer daqui a um período na tua vida? Agora, o rótulo que você pode carregar vai determinar isso, crente. Eu sou daqueles que não desisto, eu sou daqueles que persevero, eu sou daqueles que meio à luta oro, eu sou daqueles que não desisto nunca, eu sou daqueles que entendi que a boa obra do Senhor que Ele um dia começou, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo vira aos Filipenses e diz isso lá no capítulo 1. Eu sou daqueles que entendi que haja o que houver, não tem jeito, eu sou do meu amado, e o meu amado, você me ajuda, e o meu amado é meu, não tem jeito, eu não vou fugir disso, eu não vou correr disso, eu sou do meu Senhor, nada me tira da presença do meu Senhor. Pode haver lutas, dificuldades, barreiras, mas uma coisa eu sei: quando eu abro a minha boca, eu grito Jesus, eu sinto Ele vindo na minha direção. Voltou Ruth como uma necessitada aparente. Como o pastor Alexandre, foi desse jeito que Noemi a viu. Voltando Ruth, de repente Noemi toma um susto. Que é isso, minha filha? Que negócio, que quantidade grande é essa? Estava lá. Eu não falei que eu ia apanhar espigas? Está aqui minha sogra. Aí mesmo Noemi, querendo se declarar Mara, mulher amargurada, ela vai ter que dizer: o Senhor foi benevolente mais uma vez com os seus. Com toda a sabedoria de Noemi, ela não tinha noção do que Deus ia fazer. Preste atenção e eu encerro agora. Quando ela volta com o que sobejava. Sede fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor te colocará. Davi vai dizer: fui moço e agora sou velho, e jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jovens, homens e mulheres dessa igreja, chegou a tua hora. Jovens, é momento de arrebentar. Tá o que? É facada
faculdade eu vou passar em nome de Jesus. Vou estudar, vou me dar. É o meu ano, é o ano de fazer cursos, é o ano de investir em vocês próprios, é o ano de pedir papai e mamãe, vambora, vambora, eu quero, eu vou fazer a diferença. É um ano, querido e querida, de você acreditar que ainda dá tempo, porque no momento que tu está aí apanhando as espigas, Deus não vai te deixar faltar nada. Ele vai fazer sobejar sobre a tua vida e vai determinar para ti um momento de colheita espiritual. Vai dizer do alto: agora chegou a tua vez, pode colher, porque eu estou declarando isso. Enquanto as colheitas eram espigas, eram algo humano. Ei, é aquele momento que Jesus vira para a família de Lázaro e diz: tirai a pedra, esse fator é teu. Acaso não poderia o Senhor enviar antes de mandar remover aquela pedra? Ele era Deus, Jesus era Deus, mas ele diz: tirai a pedra, tirai a pedra. Ei, faça o que tu tiver que fazer, para que no término desse ano você venha declarar: 2012 foi o meu ano, sim. 2012 Deus, Ele complementou na minha vida tudo aquilo que estava faltando. Ele então declarou que essa palavra totalidade é real, ela é viva e eficaz. Aqui, se sobejou no momento que ela apanhava espigas, imagina depois que ela casou com Boaz. Fala. Se no momento que ela apanhava espiga sobejou, sobrou, houve fartura, e aí eu posso ver a totalidade. Imagina no momento em que Deus levou ela a lugares altos. Aprenda a estar em lugares altos, ainda que tu permaneça no vale. Pastor, estou no vale. Eu gosto muito quando pessoas chegam para mim, mais ou menos isso, né? Não dá para dizer exatamente o que é, mas dizem assim: pastor, estou no maior vale, mas não contei para ninguém aí, nenhum dos trabalhadores sabe. Eu vim aqui contar para o Senhor. E tem uma criatura que ainda sorri, consegue sorrir. E estou no maior vale, está no vale, estou no maior vale. Ninguém está sabendo aí não, mas eu creio que Deus está comigo. Deus está contigo, ainda que não vale, porque o Deus do vale é o mesmo Deus dos montes. E a fartura no vale, hein? A fartura no deserto, a abundância no meio dessa luta. Eu estou profetizando, se tu receber aí, em nome de Jesus. Se você conseguir ouvir Deus falar contigo, ofereça para Deus a tua melhor salva de palmas aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.